Graça e paz, povo lindo de Deus. Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, a pastora Edna. E hoje o texto nos diz assim: como a si mesmo. Jesus diz no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 31, o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo, e não existe mandamento maior do que este. O autor vai nos dizer: trabalhar é uma missão muito importante, dada por Deus a todos nós. Seja qual for a sua área de atuação, Ele deseja que você trabalhe com foco e determinação, dando o seu melhor, porque tudo o que fazemos primeiramente para Deus. Em 2008, a cidade em que resido foi assolada por uma grande enchente. Foram dias com a cidade submersa e os cidadãos que tiveram suas casas atingidas pelas águas ficaram abrigados em casas de parentes, amigos ou até mesmo em alojamentos disponibilizados pela prefeitura. Lembro-me de que, quando as águas baixaram, a cidade começou a ser limpa. Logo retornei às atividades de trabalho. Mesmo assim, fiz na minha casa um lugar para arrecadação de itens que serviriam para auxiliar as famílias atingidas. Tudo o que fiz foi sem que ninguém me pedisse, nem porque recebesse com isso qualquer remuneração. Mas já naquela época eu entendia que precisava ter um olhar de empatia pelo próximo. Minha pergunta para você neste dia é: o que você está fazendo pelo seu próximo? Aprendi que a vida na terra não é sobre mim, mas sobre Deus. E as pessoas, a rua em que eu morava na época também foi atingida. Mas isso não foi um empecilho, pelo contrário, me mostrou que, mesmo passando por situações difíceis, podemos ter um olhar de compaixão para com o nosso próximo. Amém. Aprendi na vida que é melhor dar do que receber. Certamente você tem algo que pode fazer e contribuir para o reino de Deus na terra. O Pai espera de você uma atitude que venha demonstrar empatia e amor. A vida ganha outro sentido quando passamos a olhar além de nós mesmos. E uma frase do autor diz assim: a felicidade também está em servir ao próximo. O devocional é o 131, a leitura bíblica é João 6 e a palavra-chave é compaixão. E com isso, nós temos que aprender que Jesus nos ensina dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, amar a nós mesmos e amar o próximo como nós nos amamos. E assim, nós podemos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros e termos a felicidade de servir o próximo como Jesus nos ensinou. A palavra vai nos dizer aqui, Marcos, no versículo 28 do capítulo 13. Sim. Tá, Marcos 13. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que é o único, e não há outro senão ele. E quem amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, de toda a tua força, é amar ao próximo como a si mesmo, e excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais o ousava interrogá-la. Oh, glórias. Nós podemos ver que em tudo, o maior mandamento é que não é fazer somente por nós, mas nós temos que fazer para o próximo. Fazer para alguém que a gente conhece é muito fácil. Nós precisamos ousar a nossa fé em alguém que está precisando de algo. Não somente um alimento sólido, mas o alimento espiritual, que é a palavra. Dizer que só o Senhor é Deus, Ele é o único Deus.
para que nós possamos ter o entendimento, a sabedoria e o discernimento das coisas que estão ao nosso redor, mesmo difíceis, mas que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E assim é que o Pai nos ensina. Amém? Amém. Que possamos saber que Deus tem um grande galardão para nós. Que nós não possamos fazer algo para o próximo esperando receber alguma coisa. Mas nós já temos a promessa de Deus. Que Ele já tem mais de 8.000 promessas para a nossa vida. Para cumprir na nossa vida e na vida dos nossos entes queridos. Mas que nós possamos fazer isso pelo amor que nós temos pelo nosso Pai. Pelo nosso Deus e Pai maravilhoso. Que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir aqui para esta terra. Para sofrer em nosso lugar. Para levar todas as doenças, todas as enfermidades. Para morrer morte de cruz, para poder nos dar a salvação eterna. Que nós possamos ter isso encravado no nosso coração. Jesus Cristo, Ele se sacrificou por nós. E glórias a Deus que Ele ressuscitou e voltou para o Pai. Mas antes dele ir embora, Ele deixou conosco o Espírito Santo, que está conosco todos os dias da nossa vida, nos guiando a toda a verdade, nos guiando para a verdade de Deus, nos guiando para a verdade que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nos guiando para fazermos a vontade do nosso Pai, andarmos os seus caminhos, obedecermos os seus mandamentos e ali podemos também passar esses ensinamentos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas gerações futuras, porque nós temos que ter ali na nossa mente, que quando nós magoamos o nosso Deus Pai, quando nós magoamos o Espírito, entristecemos o Espírito Santo, nós temos maldições para 1000 gerações. Mas quando nós obedecemos, quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós andamos na verdade de Deus, obedecendo a Ele em tudo, nós temos bênçãos para 4 gerações, irmãos. Então que nós possamos a cada 4 gerações renovar os nossos votos com Deus, ou melhor, a cada geração, que nós possamos renovar os nossos votos com Deus para que aquela geração futura, ela tenha mais 4 gerações com as bênçãos de Deus. Que nós possamos receber o alimento que a nossa amada pastora Edna falou, não somente o alimento sólido para o nosso corpo, mas este alimento aqui espiritual para a nossa alma e para o nosso espírito, para que a gente possa viver verdadeiramente como Deus quer que nós vivamos, andando retamente nos seus caminhos, para recebermos dele tudo aquilo que ele já tem preparado para nós, vida abundante, sabedoria, conhecimento, entendimento, para saber o que é certo e o que é errado, servir a ele, louvar o seu nome, porque nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus, estamos aqui para refletir a imagem de Jesus para todo aquele que se aproximar de nós. Então que nós possamos orar todos os dias agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por quem Ele é na nossa vida, o nosso Deus e Pai, e agradecermos porque Ele vai nos levar, porque nós já somos salvos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.